episódio 19 a gente conheceu o Baltazar, que também era conhecido como Bino, um cara que tem contatos por vários lugares da cidade, tem olhos em todos os lugares, e foi o ajudante do Reddington nesse episódio para encontrar a Liz e o Wrestler antes que o Townsend encontrasse eles dois. O problema é que o Bino não sabia de quem que eles estavam fugindo e quando descobriu, logo trocou de lado e acabou tornando as coisas mais difíceis. Então vamos embora com um pouquinho de atraso falar desse episódio de The Blacklist. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e, como eu já tinha avisado pra vocês na semana passada, o vídeo de hoje saiu com um pouquinho de atraso, mas o importante é que o vídeo está aqui pra gente comentar sobre o episódio 19 dessa temporada, que já começa a marcar e dar uma cara ali de final de temporada, até porque daqui pra frente restam apenas 3 episódios. Então vamos começar a falar dessa história, mas antes daqueles avisos bem rapidinhos aqui no começo do vídeo, não pula essa parte porque é muito importante. Primeiro aviso, ainda não tem data para chegar no Brasil, nem na Netflix, nem no canal AXN essa 8ª temporada. Segundo aviso é que esse vídeo vai ter spoilers sobre o episódio 19, caso você ainda não tenha assistido, toma cuidado. E terceiro aviso, se inscreve, deixa seu like, tem muita gente assistindo sem se inscrever aqui no canal. Tem vídeo toda semana de The Blacklist e para eu continuar fazendo depois que a temporada acabar, vocês precisam estar inscritos aqui. Então se inscreve, se você já for inscrito, traga novas pessoas aqui pro canal também, fechou? Porque eu já vou começar falando aqui uma coisa que eu não faço já há alguns vídeos, que é criticar a Elizabeth Kim. Porque, mano, na moral, eu gosto dela, mas não dá pra acreditar na cara de pau dessa mulher de culpar o Reddington pelas mortes da equipe dela e da Jennifer. Mano, é sério isso? É sério que ela teve essa cara de pau de culpar o Reddington por tudo isso? O cara tá há 8 temporadas, que pode-se dizer que passaram aí uns 8 anos. Há 8 anos falando pra não mexer nos segredos. Deixa essa parada quieta, deixa o passado no passado, deixa os meus segredos que é os meus segredos, não mexe nos meus segredos. E aí, pra variar, ela ignorou todos os conselhos dele, ignorou os pedidos dele, foi atrás do segredo, mexeu no segredo, mexeu no passado, se aliou com uma pessoa perigosa, ajudou, ainda que sem querer, o Townsend a descobrir os segredos que o Reddington estava tentando esconder há tantos anos, e por causa dessa descoberta, a vida dela e da Agnes agora está em risco. E mesmo assim, com todas essas ações, ela tem coragem de colocar a culpa no Reddington. Ah, mas o Townsend quer matar a Elizabeth Kim só pra se vingar do Reddington. Beleza, mas por que o Townsend tá querendo fazer isso agora? Porque ele descobriu as coisas que o Reddington tá mantendo em segredo há mais de 30 anos. A Elizabeth colocou tudo em risco. Ela fala, ah, eu quero saber o segredo, porque o segredo tá colocando a minha vida e a vida da minha filha em risco, e eu mereço saber. Ok, ela não tá errada, mas a vida delas duas só está em risco porque ela mexeu nesse segredo que era pra deixar quieto, que o Reddington conseguiu manter em segredo há mais de 30 anos. Então assim, a culpa é dela e de mais ninguém. Não dá pra culpar o Reddington porque ele tentou manter tudo isso escondido e tava conseguindo até agora. E eu tenho certeza que vai ter um monte de gente aqui nos comentários, já que já deve estar escrevendo, inclusive, nesse momento, falando, ah, mas ela tem o direito de saber as coisas do passado dele, porque também faz parte do passado dela, e que ela merece saber. Eu entendo quem pensa assim. Eu discordo, mas eu entendo. Não estou dizendo que vocês estão errados para quem pensa dessa forma. Só que ações têm consequências. E a partir do momento que ele tentou esconder tudo isso, avisou ela que seria perigoso mexer nesse passado, e mesmo assim ela foi atrás e mexeu, tudo o que acontece a partir daí é culpa dela, não dele. Porque foram consequências das ações dela. O segredo do Reddington foi das coisas que ele fez no passado, mas ele tinha enterrado isso. Se coloca no lugar do Reddington. Aconteceu uma coisa no seu passado que você não pode mais desfazer, que você fez por algum motivo que o Reddington até agora não revelou, mas você tem um segredo. Só que você que conhece toda essa verdade sabe que se outras pessoas descobrirem, a vida das outras pessoas estarão em risco. Você vai revelar esse segredo só para satisfazer a curiosidade das pessoas, sabendo que satisfazendo a curiosidade você colocaria a vida delas em risco, ainda mais sendo pessoas que você ama? Você faria realmente isso? É claro que não. Então assim, o Reddington ele errou no passado e por isso tá tendo todas essas coisas? Provavelmente sim, mas ainda assim ele tá tentando consertar, colocando tudo isso debaixo da terra. Não vai mudar nada da vida da Elizabeth se ela não souber dessas coisas. Não vai mudar nada. Ela continuaria seguindo a vida dela bonitinho, tranquilo com a Agnes. Mas ela insistiu tudo isso e agora ela que arque com as consequências dos seus atos, que foi ficar revirando coisas do passado. Paciência. O que ela tem que fazer agora é parar de culpar o Reddington, não precisa se aliar com ele, mas saber se defender, porque se não fosse o Reddington ela já tinha morrido 2 vezes. Lá nos episódios atrás, que eles escaparam no furgão, e dessa vez também, que eu nem sei se eles vão conseguir escapar, mas provavelmente sim, né? Só que eles estão cercados pelo Townsend e ela só não morreu com certeza, nas mãos do Bino e do Townsend, porque o Reddington mais uma vez apareceu pra salvar a vida dela. Então assim, ela tem que aprender a lidar com as consequências dos atos dela, porque ela já tá bem grandinha pra ficar colocando a culpa dos outros. Você tá com um ranço dessa mulher, hein? Mano, eu não tava, mas é inacreditável. Ela faz um monte de bosta e põe a culpa no Reddington.
Ele não tá fazendo nada, ele tá tentando defender. Eu não gosto de ingratidão, eu odeio ingratidão. E eu nem tô falando isso porque eu odeio ela não, porque eu já não odeio mais ela, eu tô gostando, tanto que eu tava elogiando nos vídeos passados. Só que dessa vez ela passou dos limites de ficar colocando a culpa nele. Não é culpa dele. Ela que siga o seu próprio caminho daqui pra frente, mas para de culpar os outros, chega, né? Enfim, enquanto eu respiro aqui pra poder falar de tantas outras coisas que aconteceram nesse episódio, vou fazer uma pausa pra falar daquele esquema que a gente tem aqui, eu e você e eu, das camisetas bordadas da Bia, da Maria Pontilhada, que está trabalhando aqui na minha frente neste momento. Mas ainda assim, você pode fazer o seu pedido de uma camiseta igualzinha a essa, pra gente homenagear essa série tão incrível que está chegando no final da sua 8ª temporada, que está sendo uma temporada muito boa, porque quando ela desperta esses sentimentos, seja de raiva ou de amor ou de ansiedade, enfim, mas quando desperta esses sentimentos é porque ela realmente está conseguindo mexer com a gente, está sendo muito boa, então vamos homenagear essa série. Peça uma camiseta como essa pra Bia, lá no Maria Pontilhada no Instagram, o link tá aqui na descrição, é só clicar e já vai lá seguir, depois você faz seu pedido lá pela DM mesmo que ela responde, ou se você quiser de outras séries, filmes, frases, imagens da internet também, enfim, você pode pedir de outro jeito, não tem só desse daqui. Vai lá conhecer o Instagram dela, dá uma olhada no feed, tem muitas coisas lindas, você pode pedir uma coisa diferente também, é só mandar mensagem, combinar certinho com ela e, é claro, fala que você veio aqui pelo canal, beleza? Agora eu tô mais calmo, falei de uma coisa que me agrada, vamos voltar a falar um pouquinho do episódio. Porque eu quero citar também um negócio aqui que não existe uma pessoa que pensa no FBI, né? Não tô falando FBI no geral, mas nessa equipe, nessa força-tarefa, não tem uma pessoa que pensa. Porque eles pegam a Elizabeth King, que tá sendo procurada, muito procurada, que se aliou com o Townsend e que tá sendo caçada pelo Townsend. Não só se aliou com ele, como tá sendo caçada por um dos maiores e mais poderosos criminosos da atualidade, que tá unindo todas as forças e gastando todo o dinheiro que ele tem pra ir atrás dela. E aí, depois de muito esforço, quando o FBI consegue prender a Elizabeth King, o que eles fazem pra transportar ela? Põe 2 carrinhos que nem blindado é. Mano, quem autorizou isso e falou, não, vai dar certo, confia. Claro que não ia dar certo. Chegou a galera do Townsend, chegou atirando e quebrou o vidro com um tirinho de uma pistola simples. Mano, ou você tinha que pôr uns 15 carros fortemente armados, com SWAT, uns caramba, porque não é uma pessoa qualquer e não tá sendo caçado pelo bandidinho aqui do bairro que rouba celular, não. É pelo Neville Townsend, que é um cara muito poderoso e que óbvio que ele ia atrás dela, seja FBI ou seja quem for. Então eles tinham que ter colocado muita gente fortemente armada, ou no mínimo, queria fazer só 2 carros pra não chamar atenção, tinha que ser no mínimo os carros blindados, né? Nem isso. Então é óbvio que ia dar merda assim como aconteceu. Os caras do Townsend foram lá, foram atrás, o wrestler tomou um tiro, e aí a gente nem sabe se ele vai sobreviver, mas acredito que sim, mas também não vou garantir 100% disso, porque pode acontecer dele morrer. Só que isso acabou atrapalhando a fuga dele com a Elizabeth King, porque ele não conseguia correr, não conseguia atirar, não conseguia fazer as coisas direito, e eles começaram a fuga, e mais uma vez tivemos um episódio de alguém caçando alguém, correndo e se escondendo, o que eu gosto, eu acho bem tenso, essa caçada, nessa correria, essa fuga, luta pela sobrevivência, eu gosto desse tipo de episódio. Mas meio que se tornou um padrão dessa temporada, né? Porque já deve ser a 4ª, 5ª ou 6ª vez que isso acontece, então, cuidado pra não ficar muito repetitivo, porque uma hora isso vai cansar. E no meio de todo esse desespero, o wrestler lá quase morrendo, e depois que ele já tava na maca também, a Liz, por 2 vezes, né, uma sem querer e uma de propósito, assumiu que realmente ama ele, que não sei o quê, e falou, e abriu o coração pra ela e falou todos os sentimentos. Vamos acreditar, eu não vou julgar o sentimento de ninguém. Se ela falou que ama, quem sou eu pra falar que ela não ama, não é mesmo? O fato é que eu realmente acredito nela e de um jeito bem estranho, que nem eu me entendo direito, eu continuo shippando esses 2 personagens. Apesar de não estar mais gostando tanto do wrestler, porque eu acho que ele ficou um otário, um fraco, um burro nessa temporada por causa dessa paixão dele pela Elizabeth King, porque ele era muito foda até a 7ª temporada, então ele caiu muito de qualidade, mas ainda assim eu acho que é um casal que combina e que seria legal, se a gente pensar para um final feliz de certa forma, um final bom para os 2, seria legal que eles ficassem juntos depois de tanta coisa que eles já passaram. Ele tem um carinho muito grande por ela, depois de tudo que ele fez também, né? Por ela nessa temporada. Então, se os 2 forem sobreviver, seria legal que eles ficassem juntos. Mas, enfim, estragaram o personagem, com certeza. E aí, até que mais uma vez, o Reginald chegou pra consertar as merda que ele tenta evitar, mas as pessoas insistem em pagar pra ver. Mano, porque não é... Tipo, se fosse a primeira vez, a segunda, o Reginald fala, ó, não faça isso porque vai dar bosta. Aí eles vão lá, fazem da bosta. Primeira vez, ok. Segunda vez, ok. Terceira vez, aí já fica... Mas toda hora, mano, ele tá avisando, velho. Você tem que ouvir as pessoas que são experientes na área dela. Ele é experiente na área do crime, ele tá lá há 30 anos, ele é o concierge do crime. Ele conhece todo mundo, ele sabe quem é perigoso e quem não é, aonde que é perigoso você se meter, e aí ele fala pra não fazer as coisas, as pessoas vão lá e faz as coisas. Enfim, as pessoas não ouviram ele, deu merda de novo, e lá vai o Reginald ter que salvar a pele de todo mundo de novo, assim como ele fez dessa vez. Conseguiu conversar com o Bino,
para encontrar o Wrestler e a Elizabeth King, para ajudar os dois, só que ele escondeu um pequeno detalhe, porque ele não disse que eles estavam fugindo do Townsend, que aparentemente o Bino tinha mais medo do Townsend do que do Reginald. E aí, quando ele descobriu isso, ele virou de lado, tornou as coisas muito mais difíceis, como eu tinha falado no começo do vídeo, o que só atrapalhou todo o rolê, porque aí começou de novo a busca agora para ir atrás do Bino para conseguir impedir que ele entregue a Elizabeth King pro Townsend e que mate o Wrestler também, porque ele só tava ali no meio do caminho. E eu acho que esse é o grande problema do Reginald, né? É a carga que ele carrega, o fardo, né, dele, de ser tão bonzinho e de ser um criminoso tão simpático, que faz amizade com todo mundo, que conhece a sua família no mais íntimo, conhece as comidas que vocês fazem, as coisas que vocês gostam. Então você acaba se tornando amigo dele, o que te impede de ter tanto medo quanto as pessoas têm do Townsend. Então isso acabou mexendo um pouquinho com a cabeça do Bino, mas adivinhem só nas mãos de quem que ele morreu, do Reginald, que é muito mais inteligente, muito mais letal e muito mais direto nas coisas que faz do que o Townsend, que organiza uma bagunça e nem consegue fazer as coisas ele mesmo. Tem que contratar um monte de gente, contratar um, contratar outro e ninguém consegue fazer o serviço. Coisa que só o Reginald e o Dembe, sozinhos, entre aspas, sempre conseguem fazer esse objetivo. E aí a aposta do Bino, né, que ele falou que tava apostando tudo, tava correndo um risco, né, checkmate nele, se lascou, bem feito. Só que aí, quando parecia que tudo ia dar certo, o Reginald e o Dembe conseguiram chegar a tempo, iam conseguir fugir com a Elizabeth King, mais uma vez a teimosia dela atrapalhando tudo. Começou a apontar a arma pra ele como se fosse acontecer alguma coisa. O que ela achou que ia acontecer? Vou apontar a arma pra você e vou fugir daqui sozinha, porque até agora eu tô me virado bem? Não, ela não tem se virado bem até agora e só foi salva de novo pelo Reginald. Mas mesmo assim ela não conseguiu pensar direito e graças a essa teimosia deu tempo do Townsend chegar e cercar eles mais uma vez, assim como já aconteceu na delegacia, assim como já aconteceu outra vez, mais uma vez eles estão cercados e aí o episódio terminou meio que nessa tensão. O que vai acontecer agora? Vai ter que ter uma enrolada no próximo episódio, acredito eu, para chegar no ápice desse tiroteio, porque não vai ficar 40 minutos ali de tiroteio e de troca isso e troca aquilo, e acerta um e acerta o outro. Vai ter toda uma conversa, vai ter uma gritaria, vai ter o FBI tentando chegar a tempo para salvar todo mundo, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo. E se não tiver nada de especial no episódio 20, vai ser mais um episódio repetitivo, nada que a gente já não tenha visto nessa temporada até aqui. Eu não acho ruim que tenha terminado dessa forma, nesse ápice, porque já aconteceu muita coisa, o episódio estava caminhando pra cá, e no próximo episódio trazer uma coisa grandiosa pra gente seria bacana. Mas se for só mais um tiroteio, só mais um atira daqui, atira de lá, pra todo mundo conseguir fugir no final, vai ficar repetitivo. Só que a gente tá vendo aí o Townsend cada vez mais perto de conseguir a vingança dele, vingança essa que, repito, como eu já tinha dito há 1 ou 2 vídeos atrás, ele disse que quer essa vingança para fazer o Reginald entender a dor que ele passa. E essas palavras, inclusive, foram do próprio Reginald nesse episódio aqui, no episódio 19. E raciocinando de novo com vocês, qual que é a forma do Townsend fazer o Reginald entender a dor que ele passou? Qual que foi a dor que ele passou? Ele perdeu a família dele. Ele viu a família dele sendo assassinado na frente dele. Então ele quer fazer isso com o Reginald também. E para fazer isso, ele tem que matar a Elizabeth King na frente do Reginald. Logo, o que isso nos diz? Que Elizabeth King e Raymond Reginald são uma família. Logo, de novo eu reforço, o Reginald ou é o verdadeiro Reginald, que é o pai da Elizabeth King, ou, sim, gente, talvez ele seja a Katarina Rostova. Tem muita gente que acredita fielmente nessa teoria há muitas temporadas, tem gente que se converteu com o tempo, e tem gente que até hoje acha essa teoria um absurdo. E como eu já disse antes, eu não gosto dessa teoria, mas ela é muito plausível, ela é muito possível, e está cada vez mais caminhando para que essa seja a resposta. Hoje, eu já acho que essa seja a grande resposta mesmo, porque tá ficando difícil negar. Eu não gostaria que fosse, mas tá ficando muito difícil negar, porque é a única resposta que explica tanto mistério em cima disso. Porque se ele fosse só o Raymond Reginald, pra que tanto mistério? E os ossos, e a pessoa que morreu, e as memórias ruins da Elizabeth King, e isso e aquilo, é muita coisa pra você falar que o Raymond Reginald é só o Raymond Reginald desde o início. É muita coisa pra ser explicada. Então se fosse a Katarina Rostova que se transformou no Raymond Reginald, aí sim, puta, aí faz todo sentido. Todo esse mistério que eles criaram, que eles vêm sustentando durante as 8 temporadas. Ainda assim, essa teoria também tem furos, que eu já fiz um vídeo sobre essa teoria, inclusive. Vou deixar o link aqui no card se você nunca assistiu. Lá eu comento sobre os furos que essa teoria tem, mas até hoje, todas as explicações que eu vi também tem furos. E da Katarina talvez seja que tenha menos. Logo, eu acho que eles vão optar por isso sim. Mas a essa altura não tem nenhuma explicação que cubra todas as pontas soltas que eles criaram nesses últimos 8 anos. E é isso. Eu acho que eu não esqueci de falar nada importante, eu espero que não, pelo menos. Mas, como eu disse, estamos chegando no final dessa temporada, faltam apenas 3 episódios. O episódio 20 vai ser na semana que vem, na quarta-feira, volta ao normal. Só que o episódio 21, pelo que parece, não vai sair na próxima sexta-feira, como tem sido toda essa temporada. Vai ser numa quarta-feira, no dia 16. Então, talvez eu fique uma semana sem falar de The Blacklist depois do episódio 20. Mas eu aviso vocês
no próximo vídeo direitinho quando eu tiver essa certeza. Até lá, vamos especulando tudo que nos espera ainda até o final dessa temporada. Eu acho que teremos uma grande revelação, ainda não sobre a identidade do Redstone, talvez não seja nada tão grande assim, uma grande explicação para tudo isso, mas eu acho que alguma revelação até o episódio 22 a gente vai ter sim. Eu gostaria de saber de vocês agora, o que vocês acharam desse episódio, o que vocês esperam até o final dessa temporada. Deixa aqui nos comentários para eu saber, vamos trocar essa ideia, deixa seu like também e não esquece de não sair do vídeo de se inscrever aqui, que não é possível que você não se inscreva até agora, mas caso seja o caso, clica aqui para poder se inscrever e vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui. Aqui em cima tem aquela playlist de The Blacklist, que tem todas as minhas críticas, todas as teorias que eu já fiz até hoje e várias informações muito legais que se você não viu até agora, veja. Clica aqui agora e vai lá assistir. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!